Deu pau na outra gravação, então tive que dar um desligar e ligar de novo, né, o YouTube, coisas da tecnologia. Bom, então a gente estava falando, né, que quando lançou o livro Interpretação dos Sonhos, não teve alvoroço nenhum, né, e olha o que é o Interpretação dos Sonhos hoje, né, e foram publicados, ou melhor, foram vendidos 351 exemplares, só 9 anos depois que saiu a segunda edição. Então, quer dizer, não foi acolhido aí pelo público, e tinha um grande concorrente na época, que era o livro do Charles Darwin, que era A Origem das Espécies. Então, teve uma concorrência aí, a Interpretação dos Sonhos não foi um sucesso de vendas. Do Charles Darwin foi publicado em 24 de novembro de 1859, quase 40 anos antes do livro dos Sonhos do Freud. Sua primeira edição, com 1.250 exemplares, foi totalmente vendida numa tarde. E logo seguiram-se as novas edições revistas. Então foi um grande concorrente da Interpretação dos Sonhos. Subversivo, o livro de Darwin ocupou o centro da agitação de um grande debate sobre a natureza do animal humano e fora avidamente aguardado. O livro de Freud, que se revelou igualmente subversivo, de início parecia apenas esotérico e excêntrico, iguaria para poucos especialistas. Qualquer esperança de rápida e ampla aceitação de Freud pudesse nutrir mostrou-se irrealista. O trabalho de Freud fora longo, quase rivalizando com os decênios de silenciosa preparação de Darwin. Seu interesse pelos sonhos renomava a 1882 e havia começado a analisá-los por volta de 1894. Por mais lento que tenha sido o avanço de A Interpretação dos Sonhos, ela é a peça central na vida de Freud. Ele observou em 1910 que considerava sua obra mais significativa. Se acrescentou ele, chegasse a ser reconhecido, a psicologia normal também teria de ser refeita sobre novas fases. Em 1931, o prefácio à terceira edição inglesa, Freud prestou novamente sua ponderada homenagem ao livro dos sonhos. Ele encerra, mesmo segundo o atual juízo, a mais valiosa de todas as descobertas que a minha boa sorte coube fazer. Uma percepção dessas ocorre no destino de alguém apenas uma vez na vida. O orgulho de Freud não era descabido, apesar dos inevitáveis falsos pontos de partida e dos desvios igualmente inevitáveis de suas primeiras pesquisas. Todas as suas descobertas dos anos 1880 e 1890 confluíram para a interpretação dos sonhos. E mais, muito do que ele viria a descobrir adiante, e não sobre só os sonhos, estava implícito naquelas páginas, com abundante material autobiográfico. Desculpa, gente. Imensamente revelador. O livro constituiu uma fonte ímpar para o biógrafo de Freud. Ele resume tudo o que Freud aprendera, na verdade, tudo o que ele era, recuando diretamente até o labirinto de sua complexa infância. Matéria para lembranças. Sigmund Freud, o grande decifrador de enigmas humanos, cresceu entre charadas e confusões suficientes para despertar o interesse de um psicanalista. Ele nasceu em 6 de maio de 1856, na pequena vila morávia de Freiberg, filho de Jacob Freud, um comerciante de lãs pobre, e sua mulher Amália. Os nomes que seu pai registrou para ele na Bíblia da família: Sigismund Schoumann, não sobreviveram à adolescência de Freud. Ele nunca usou o Schoumann, não sei se é assim que pronuncia, tá, gente?
nome de avô paterno, e depois de experimentar Sigmund nos últimos anos de escola, adotou-o algum tempo após seu ingresso na Universidade de Viena em 1873. Então, o nome correto dele era Sigismund, mas aí ele adotou o Sigmund. A Bíblia dos Freud também registra que Sigismund ingressou no pacto judaico, em suma, foi circuncisado uma semana após seu nascimento, em 13 de maio de 1856. Isso é certo, a maioria das outras informações são muito menos seguras. Freud achava que tinha razões para crer que a família de seu pai havia vivido por muito tempo no Reno, em Colônia, fugido para o leste em virtude de uma perseguição aos judeus no século XIV e XV e no decorrer dos séculos XIX. Tornaram a migrar da Lituânia, através de Galícia, até a Áustria Germânica. Aí na Áustria Germânica tem um asterisco aqui, vamos ver o que eles estão querendo dizer. Mesmo então, ele continuou a hesitar. Em 1872, ainda na escola, assinou uma de suas cartas como Sigmund. Mas 3 anos depois, quando estudava medicina na Universidade de Viena, escreveu Sigismund Freud em seu exemplar do livro, está escrito em alemão aqui, não vou me arriscar a ler. As suas razões para encurtar o primeiro nome, todas as conjecturas sobre seu significado para Freud estão fadadas a se manter como puras especulações. Então, de fato, me parece que ninguém sabe por que ele reduziu o nome de Sigismund para Sigmund. Continuando aqui, aqui Freud se baseava numa tradição familiar. Um dia, o secretário da comunidade judaica em Colônia encontrou casualmente seu pai e descreveu-lhe com detalhes a ascendência dos Freud, remontando até as suas raízes do século XIV em Colônia. As indicações sobre os antepassados de Freud podem ser plausíveis, mas são escassas. O curso da evolução emocional de Freud, mais do que essa minúcia cartorial e erudição genealógica, foi modelado pela desconcertante trama de relações familiares, a qual ele achava muito difícil de escapar. O emaranhado de configurações domésticas era muito corrente no século XIX, quando eram frequentes as mortes prematuras por parto ou doenças, e muitas vezes as viúvas e os viúvos se casavam logo a seguir. Mas os mistérios com que se deparou Freud eram mais intrincados do que o usual. Quando Jacob Freud desposou Amália Nathanason, sua terceira mulher, em 1855, ele estava com 40 anos, 20 a mais que a sua esposa, então ela tinha 20. 2 filhos do primeiro casamento. O mais velho, Emanuel, casado e com filhos, e Philip, solteiro, eram vizinhos. Emanuel era mais velho do que a jovem e atraente madrasta que o pai trouxera de Viena, ao passo que Philip tinha apenas 1 ano menos do que ela. Igualmente intrigante para Sigismund Freud era que um dos filhos de Emanuel, seu primeiro companheiro de jogos, fosse 1 ano mais velho do que ele próprio, seu pequeno tio. Freud iria lembrar de seu sobrinho John como um amigo inseparável e companheiro de muitas estripulias. Uma delas, entre as primeiras lembranças de Freud, retrospectivamente investida de uma força emocional erótica que na época provavelmente não tinha, ocorreu quando ele contava com cerca de 3 anos. Sigismund e João caíram em cima de Pauline, irmã de John, num campo onde colhiam flores, e arrancaram-lhe cruelmente um ramalhete. Às vezes, os 2 meninos, tão intensos na inimizade quanto na amizade, dirigiram-se mutuamente suas agressões. Um episódio belicoso que entrou no repertório das lendas da família
sobre Freud e se deu quando ele tinha sequer 2 anos. Certo dia, o pai de Freud lhe perguntou por que havia atacado John. E Freud, que ainda não falava, pelo menos pensava com clareza, defendeu-se com habilidade. Bati nele porque ele bateu em mim, retorcendo ainda mais a intrincada configuração das relações familiares de Freud. Sua bela e jovem mãe parecia a seus olhos combinar muito mais com seu meio-irmão Philip do que com seu pai. Mas era com o pai que Amália Freud partilhava o leito. Em 1858, com menos de 2 anos e meio, esse problema se intensificou particularmente. Nasceu sua irmã Ana. Ao relembrar esses anos, Freud achava que havia entendido que a irmãzinha saíra do corpo de sua mãe. O que parecera mais difícil de entender era como seu meio-irmão Philip havia de algum modo ocupado o lugar do seu pai, na concorrência pelos amores de sua mãe. Será que Philip dera à sua mãe aquela nova rivalzinha odiosa? Tudo isso era muito desconcertante, e saber dessas coisas de certa forma era tão necessário quanto perigoso. Tais mistérios da infância deixaram sedimentos que Freud reprimiu durante anos e que só viria a recapturar através dos sonhos de uma trabalhosa autoanálise no final dos anos 1890. Sua mente se constituía dessas coisas. A jovem mãe, grávida de uma rival, o meio-irmão, de alguma misteriosa maneira como companheiro de sua mãe, o sobrinho mais velho do que ele, seu melhor amigo e também maior inimigo, o pai bondoso com idade suficiente para ser seu avô. Ele fiaria o tecido de suas teorias psicanalíticas a partir dessas experiências íntimas. Quando precisou delas, elas voltaram a ele. Freud não considerou necessário reprimir algumas verdades familiares evidentes. Meus pais eram judeus, anotou sucintamente no breve estudo autobiográfico de 1925. Com visível desprezo pelos correligionários que haviam procurado proteção contra o antissemitismo no refúgio do batismo, ele acrescentou: eu também continuei judeu. Era um judaísmo sem religião. Jacob Freud, o pai, se libertara das práticas assídicas de seus antepassados. Seu casamento com Anália Natasson foi sacramentado numa cerimônia segundo o rito reformado. Com o tempo, ele dispensou praticamente todas as observâncias religiosas, sobretudo comemorando o Purim e a Páscoa judaica como festas familiares. Seu pai lembrou Freud em 1930, deixou-me crescer em completa ignorância de tudo que se referia ao judaísmo. Mas, embora empenhado em assimilar, Jacob Freud nunca se envergonhou, nunca tentou negar sua identidade essencialmente judaica. Continuava a ler a Bíblia em casa, em hebraico, para edificação moral, e acreditava Freud falava a língua santa tão bem ou melhor do que o alemão. Assim, Jacob Freud criou uma atmosfera onde o jovem Freud adquiriu fascínio duradouro pela história da Bíblia, isto é, o Antigo Testamento, desde que mal adquiria a arte da leitura. Mas quando menino, Freud não estava rodeado apenas por judeus, e também isso trouxe algumas complicações. A babá que cuidou dele até seus 2 anos e meio era uma devota católica apostólica. A mãe de Freud lembrava dela como uma mulher de idade madura, feia e esperta. Alimentava seu pupilo com histórias pias e arrastava à igreja. Então a mãe de Freud contou a ele: quando você voltava para casa, você rezava e nos contava o que faz Deus Todo-Poderoso. A babá fez mais, embora não esteja claro quanto ela atuou, sugeriu Freud um tanto indiretamente como sua mestra em questões sexuais. Ela era rude e muito exigente com um menininho precoce, mas achava Freud
mas achava Freud ele a amara também por isso. Foi um amor bruscamente interrompido. Depois, durante o puerpério da mãe com sua irmã Ana, seu meio-irmão Philip fez com que a babá fosse detida por um pequeno roubo e ela foi presa. Freud sentiu intensamente sua falta. Seu desaparecimento, coincidindo com a ausência da mãe, gerou uma lembrança vaga, desagradável, que Freud só conseguiu esclarecer e interpretar muitos anos depois. Ele lembrou que havia procurado desesperadamente a mãe, gritando o tempo todo. Então Philip abriu um guarda-louça em austríaco, um Kasten, para mostrar que ela não estava presa lá dentro. Isso não acalmou Freud. Só sossegou quando sua mãe apareceu no vão da porta, esguia e linda. Só sossegou quando sua mãe apareceu na porta, esguia e linda, porque Philip teria mostrado um guarda-louça vazio e Sigismund, em resposta ao seu apelo à mãe. Nossa, acho que eu tô ficando com sono, né? Porque aqui é uma pergunta, né? Por que Philip teria mostrado um guarda-louça vazio a Sigismund em resposta ao seu apelo à mãe? A resposta: quando perguntara a Philip onde havia ido a babá, seu meio-irmão respondera que ela estava trancafiada. Tem uma palavra em alemão aqui. Num gracejo referente ao fato de estar na cadeia. Evidentemente, Freud receara que sua mãe também tivesse sido trancafiada. Uma rivalidade infantil com o irmão mais velho que supostamente dera um filho à sua mãe. Uma curiosidade sexual igualmente infantil sobre bebês que saem de seus corpos, e um triste sentimento de privação com a perda da babá agitaram um menino pequeno demais para entender as ligações, mas não para sofrer. Aquela babá católica, velha e pouco atraente como era, tinha significado muito para Freud, quase tanto quanto sua adorável mãe, como algumas figuras que mais tarde viriam a monopolizar sua vida imaginativa. Leonardo, Moisés, para não falar Édipo, o pequeno Freud gostava de receber cuidados amorosos das duas mães. Acho que vamos encerrar por aqui hoje, né? Em breve, assim que possível, teremos mais.